Vamos lá. Então, o que é ter um bom relacionamento com Jesus? Naturalmente, tanto as pessoas mais novas como as pessoas mais antigas na fé, às vezes tem essa dúvida do que realmente é ter um bom relacionamento com Cristo, como que é estar estável com Jesus e você ter um relacionamento que você está desenvolvendo, que você está crescendo. E o relacionamento com Jesus, ele não é algo complexo, né? Na verdade, ele é bem simples. É envolvido 3 pontos principais, que é confiança, dependência. Dependência num ponto onde você realmente confia nele, né? Onde você realmente espera por ele, onde você se importa com a opinião dele. E ele está mais atrelado num âmbito de você querer ele perto, né? Por exemplo, eu quero Jesus dentro da minha vida, quero Jesus dentro das minhas escolhas, quero Jesus participando como amigo íntimo, como amigo próximo, dentro dos detalhes do meu dia a dia. Naturalmente, as pessoas, eles acostumaram muito com essa ideia de religião, de que Jesus ele simplesmente é um Deus distante, que nós não temos muito contato com ele, e por causa disso, eu acho que o relacionamento com ele é só ir no culto domingo à noite, adorar e ir embora. Sigo minha vida. E pelo contrário, o relacionamento com Jesus, ele parte de um princípio de eu querer ele na minha vida, né? Eu querer ele participando dos detalhes do dia a dia, do cotidiano mesmo. E às vezes, quando a gente vê outra pessoa tendo um relacionamento com Jesus, a gente acha muito que é muito da súplica, do você chamar ele quando você está com problema. E na verdade não, né? É que a gente tende a achar que Jesus ele não tem personalidade, o Espírito Santo não tem personalidade, o próprio Deus Pai não tem personalidade. E a gente trata eles como se fosse algo distante, um ser distante. Pelo contrário, além do nosso Deus ser um Deus real, ele é um Deus pessoal. Ele gosta de estar no nosso meio, participando do nosso dia a dia, todo dia. Não que ele seja dependente disso, não que ele precise disso para alguma coisa, porque ele é carente emocionalmente. Não, pelo contrário. Um pai que quer estar presente na vida do filho, ele não é um pai carente, pelo contrário, ele é um pai presente, né? Então, o ato de Deus querer estar no nosso meio não é porque ele é carente, é porque ele é presente. E esse é o ponto mais crucial, porque será que a gente realmente quer ele no nosso meio, né? Porque quando a gente traz ele para o nosso meio, a gente automaticamente tira outras coisas porque ele não encaixa em todos os lugares, né? Não é com todas as ações ou com qualquer conversa, ou com qualquer local, ou com qualquer que ele vai se encaixar. E outro, quando ele participa da tua vida, tem mudança, né? Tem transformação. E a maioria das vezes as pessoas não querem mudar. O relacionamento com Jesus, ele implica em muita renúncia, né? Porque a gente acaba se aproximando dele e aquela máxima, né? Que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Se Jesus, ele é uma, você acaba aparentando mais como ele. E automaticamente você vai deixando algumas coisas de lado. Não significa que você nunca mais vai voltar a errar, não significa que você não vai ter suas dúvidas, seus medos, seus anseios. Pelo contrário, você vai ter tudo isso junto. Porém, você vai ter um exemplo ali do seu lado te ajudando. É muito a ideia de você realmente querer ele no seu dia, né? Querer ele participando contigo todo dia, né? Um amigo de verdade, um conselheiro, um pai, um professor, né? Que ele, tipo, no momento de dúvida, no momento de decisão ali, você pergunta pra ele o que ele acha. E se você tá com um bom relacionamento, com um ouvido bem afiado, você ouve ele. A questão é que as pessoas, elas não buscam ele de verdade. E, gente, é um engano de achar que ele não fala com a gente. Ele fala constantemente, pela palavra, pelo Espírito Santo.
porém a gente tá dissensível, né? A gente se entope muito com as coisas do mundo secular. Eu gosto de usar muito o exemplo da gravitação para poder explicar. Imagina que você é um corpo pequeno, né? E tem a Terra aqui girando. A Terra é uma grande massa, né? E essa grande massa, ela gera gravidade. Porque a gravidade em si, se um corpo muito grande perto, né? Ele consegue gerar uma gravidade atrativa. E a Terra tem uma massa muito grande, gerando gravidade. E você é um corpo solto aqui, distante, voando aqui num campo distante. Quanto mais você se aproxima, mais você é atraído gravitacionalmente para dentro desse planeta, né? Para a Terra, no caso, né? Você é mais atraído para dentro desse planeta. Então, quanto mais próximo você estiver, mais a força gravitacional vai ter sobre você. Quanto mais distante, menos essa força gravitacional vai ter força sobre você. Com Deus não é diferente. Uma boa analogia, na verdade. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ser atraído para Ele. E quanto mais distante você vai ficando, menos atraído você é por Ele, né? Então, o que acontece? Quando você faz por onde, você corre atrás de Deus, você se aproxima dele através da leitura bíblica, do jejum, da oração, deixa os pecados para lá, corre atrás de evoluir, de crescer na fé, de ir mais longe para perto de Deus, você está literalmente, você está se movimentando para próximo desse campo gravitacional de Deus, que ele vai te atrair mais para perto, cada vez mais, com amor, com vontade de querer estar mais perto dele, né? O relacionamento com Deus é justamente isso. É muito menos de a gente querer bênçãos e uma rotina de ir adorar Deus no templo e voltar e seguir a vida, e mais eu quero ter Jesus perto de mim. E outro, Jesus tem sua personalidade, o Espírito Santo tem sua personalidade, Deus Pai tem sua personalidade. A gente, na maioria das vezes, não conhece. Se você perguntar para uma pessoa que é crente há anos, pergunta assim, qual que é a personalidade de Jesus? A pessoa às vezes não sabe explicar do Espírito Santo, e são diferentes, são 3 pessoas diferentes. Mas o que a gente deve fazer é buscar estar mais perto dele para conhecê-lo. E se a gente vai para o céu, que é a casa dele, que é o lugar onde a gente vai falar assim, é o lugar mais próximo que a gente vai estar dele, sendo que a gente não quer ficar com ele, o que a gente vai fazer lá? Para analisar, é um dilema que a gente ignora. Por exemplo, se eu não quero conhecer Jesus, por que eu vou atrás dele lá? E o problema do inferno não é fogo, não é lago, não é condenação, é que é o lugar mais distante que você vai estar dele, é o lugar mais longe de Deus. Então a gente tem que abrir os olhos para esse lado. Se eu quero ir para o céu, se eu quero estar com Jesus, por que eu não estou com ele hoje? Por que eu não busco estar com ele hoje? Então, esse é como se fosse uma chamada para ação, né? A gente deve olhar para Jesus como alguém que eu queira que esteja participando do meu dia.